leitores! Bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra e hoje eu vou contar para vocês das minhas leituras de janeiro. Porque eu fiz um pacto de leitor comigo mesma, que neste ano de 2026 eu ia ler pelo menos um livro de literatura por mês, porque vocês sabem que eu leio de tudo um pouco, eu tenho muitas leituras, porque eu também tenho uma outra atividade, eu também sou de uma outra área, que não é a literatura, então eu tenho que ler outras coisas, estudar, pesquisar. Bem, e leio também muitas coisas soltas, poesias, contos, crônicas, até para trazer aqui para vocês neste canal e nas minhas redes sociais. Bom, eu firmei esse pacto e vou cumprir fielmente. E me cobre, hein? Todo início do mês eu venho aqui para trazer as leituras que eu fiz no mês anterior. E hoje são as leituras de janeiro. Gente, 2 livros incríveis. Tudo é Rio, de Carla Madeira, e o livro do Peregrino, do meu querido e amado, um dos meus poetas preferidos, Carlos Nejar. Eu falei dele. Acho que 2 lives atrás. Quem já é aqui do canal, quem é inscrito, caiu aqui de paraquedas agora? Se inscreve já para não perder esse conteúdo, esse papo de leitor. Você vai ter muitas dicas de uma forma descontraída e motivadora. E não esqueça de acessar o sininho, tá bom? Para não perder. Bom, eu falei de Carlos Nejar, né? Que foi o aniversariante de janeiro. E esse livro eu ganhei de Natal da minha amiga Flávia. E eu li os 2 livros. Bom, o que eu ganhei também da minha amiga Flávia também? Um caderno. Esse caderno aqui, ela disse que era para eu fazer os meus roteiros de lives. Porque quem já me acompanha sabe que eu faço, né, os roteiros dos temas que eu trago em lives. É um papo descontraído de leitor, mas eu sempre coloco alguns pontos, né? Em cada semana eu trago alguma coisa diferente, né? Alguma informação diferente, leituras diferentes. Bom, enfim, este livro aqui. Então eu falei assim, bom, tem até uma dedicatória aqui, ó, que lindo, da minha queridona. Segredos de Sandra Coimbra aqui no ar. Olha, não é para qualquer um não, hein? Eu não revelo os meus segredos para qualquer um. Vocês estão tendo privilégio, vocês, meus leitores queridos aqui do canal. Bom, e o que eu vim aqui? Vocês sabem que eu sou gateira, né? Tenho 2 filhos felinos, então por isso que é o livrinho de gato aqui, de patinhas aqui. Eu vou fazer deste caderno o meu diário literário. Bom, comecei. Dos meus 2 livros lidos, saíram 2 páginas. E o que eu fiz? Eu vou dar estrelas. Gente, isso é uma opinião pessoal, tá? Eu não quero aqui induzir ninguém a achar o que eu achei. Como fazem, sabe, alguns criadores de conteúdo que querem impor, né, aquilo que eles acham, né, aquilo que eles sentiram, porque assim, ninguém é obrigado a ler tudo que está em voga, que está nas redes aí, né? Que está em moda, vamos dizer assim. Ninguém é obrigado a ler só clássico, ninguém é obrigado a ler só revistas e histórias em quadrinhos, só contos, enfim, só língua estrangeira, só, né, autores... novos autores, enfim, ninguém é obrigado a ler nada, você lê o que você quiser. O importante, como eu falo sempre aqui no canal, é ler mais, ler sempre um pouco mais. Então não importa que você vai ler uma página por dia, um capítulo por dia, 15 minutos por dia, porque isso para mim é ler mais. É sair um pouco das redes sociais, sair um pouco, sabe, da passagem de tela, daqueles conteúdos bobinhos, que a gente se diverte. Claro, eu me divirto também, vou dizer que não, que às vezes eu me divirto, às vezes eu recebo, né, no meu WhatsApp, algum vídeo engraçado, eu curto, ainda mais eu que sou carioca, recebo muito vídeo, né, falando do Rio de Janeiro. Enfim, não importa o que você vai ler, importa é ler. Então, gente, vamos sair um pouquinho dessa mesmice,
né, das redes sociais e vamos ler, vamos assistir conteúdos assim que falem de livros, que deem dicas, que falam de resenhas, mas também vamos saber separar o joio do trigo, saber separar quem realmente incentiva a leitura literária ou quem quer impor as suas opiniões pessoais, né? Quer impor, você, eu não gostei, você também não tem que gostar por isso, isso, isso. Eu tô falando isso por conta desse livro aqui. Opa, mexi aqui na mesa. Desse livro aqui da Carla Madeira, que uma certa criadora de conteúdo muito famosa, com milhões de seguidores, competente, sim, fala muito bem, né? É muito bem influente, né? Mas que foi um pouco desrespeitosa aqui com a autora. Ela não gostou e quis que todo mundo não gostasse, acabou misturando um pouco os assuntos, enfim. Eu falo muito enfim, né, gente? Coisa de carioca. Acabou enfiando os pés pelas mãos. Há quem aplauda, mas eu não gosto desse tipo. Eu acho que todo autor merece nosso respeito. E você, como leitor, tem o direito, como já disse, né, também Daniel Pennac, né, no livro Como um Romance, nós temos os nossos direitos como leitores. A gente tem direito de gostar ou não de uma obra, e ler o que quiser, e parar a leitura quando aquilo não agrada, e deixar na estante, ler quando tiver afim, num outro tempo, num outro ano. Como esse livro aqui, do Nejar, que eu havia adquirido em um sebo, e eu ainda não havia lido. Deixei ele, eu falei, não é um momento. Porque assim, eu fiquei, pô, um romance de Nejar, eu estou tão acostumada com a sua poesia, vou ler um romance. Enfim, mais uma vez, né? Contem os enfins que eu falo aqui no vídeo. Cada um tem seu direito. Agora, vamos ter um pouquinho de ética ao falar, ao julgar o trabalho de outras pessoas, não é, pessoal? Vamos pensar sobre isso? Eu sempre gosto de falar isso, né? Bom, então vamos começar aqui com Tudo é Rio, que foi o primeiro que eu li em janeiro. Gente, é um livro muito impactante. Não é para qualquer um ler, não. Eu já digo que muitos talvez não vão gostar. Eu dei 4 estrelas, tá? Porque para mim é um livro bom. Eu não deixaria ele no meu top 10 dos livros, dos meus melhores livros lidos, mas é um bom livro, tá? E esse livro aqui é de 2014, coloquei aqui no meu diário, de 2014, da editora Record, Record, tá na 30ª edição. Vocês têm noção do que é um livro? Um livro que não é tão bom ia chegar à 30ª edição, gente? Vamos pensar bem, né? 209 páginas, que você lê assim, muito fluidamente, né? Eu li aos poucos por conta das outras atividades que eu faço, né? Das minhas obrigações, que além de tudo, das coisas que eu faço, eu também sou dona de casa, né? Administro o meu lar. Tenho 2 filhos felinos, cuido de um adulto e não é fácil, né, gente? Vocês sabem. E pelo título, eu fui pesquisar, olha só a minha ideia, eu fui pesquisar o simbolismo da palavra rio e eu encontrei fertilidade, morte, renovação. E tem tudo isso aqui, realmente. É um livro que tem 3 protagonistas, que é o casal Dalva e Venâncio e a prostituta Lucy. E entre esses 3, vai ter um triângulo amoroso. Bom, eu não quero dar muito spoiler desse livro, é um bom livro, tá? É um livro que ele tem um capítulo aqui, que quando eu cheguei a ele, eu acho que é o 3º capítulo, eu tive, assim, um impacto tão grande que eu deixei ele de lado um pouco, porque me chocou o que está aqui nesse 3º capítulo, se eu não me engano. Eu fiquei meio chocada. Eu falei, gente, aí eu fiquei pensando, cara, isso é literatura, porque literatura é o que nos faz, que nos toca, o que nos faz sentir, o que nos causa espanto, o que nos emociona. Isso é literatura, gente. Dizer que isso aqui não é literatura, por favor, né? Vamos estudar literatura. Cara, e eu tive, porque é um livro que tem cenas, né? É um enredo que ele é muito diverso
Ele se passa numa cidade que a gente não se fala onde, também num ano que a gente não sabe quando, e a gente fica na imaginação, mas dá para perceber que é uma cidade do interior aqui, e não diz aqui o tempo, mas tem uns vai e volta aqui nos capítulos, porque para apresentar, né, esse trio, né, Adalvo, Venâncio, mais Lúcia, a gente volta um pouco no tempo para entender a história, né? Por que Lúcia virou uma prostituta? Por quê? Né? Porque ela chegou nesse lugar e ela gostava de ser o que ela era. Por quê? Vocês vão entender lendo um pouco do início, né? De tudo, né? De Dalva, da família, de como ela chegou a Venâncio, como eles se conheceram, né? O Venâncio que tinha um pai que era agressivo, um pai que era difícil, né? Gente, até vocês entenderem os motivos que levaram Venâncio a ser como ele era. Tem muita coisa aqui. Agora, dizer que esse livro romantiza a violência é uma coisa que eu não concordo. Eu não concordei. Talvez alguém ache isso. Então, eu respeito quem ache isso. Mas eu não vi aqui nenhuma romantização da violência aqui. Eu vi coisas aqui que talvez alguma pessoa até possa já ter vivido, já ter ouvido falar que alguém viveu. E isso, como Carla é jornalista, né, talvez ela trouxe esse olhar, né, para cá sobre isso. Mas é um livro que tem várias nuances, gente. É um livro muito interessante. Muito interessante. Merece, sim, os prêmios que teve. Merece ter essa 30ª edição. Merece ter os prêmios que teve. Eu dei nota, olha só, dando a nota. Sou totalmente contra essa questão de avaliação de livros. Eu dei 4 estrelas, 3 não, 4, achei um livro bom. Talvez um dia eu releia, talvez eu tenha um outro olhar aqui sobre esse livro, mas eu recomendo, tá? Quem gosta de emoções fortes, de cenas impactantes, há nesse livro. Então, eu coloquei as palavras-chave. Então, todo o livro que eu ler neste ano, eu vou lançar aqui no meu diário de leitura, eu vou colocar palavras-chave sobre ele. Então, eu coloquei paixão, dor, morte, ódio, amor, sexo, lágrima, pudor, despudor, obsessão, deboche, luxúria, tradição, traição, perdão, violência, espanto, covardia, compaixão e acho que é o final desse livro, é a redenção. Tá aqui a dica, Tudo é Rio, de Carla Madeira. E o segundo livro, que não menos também me impactou, Carlos Nejar, com um romance, que é uma fábula moderna. É um livro difícil, tá, gente? Eu que estou acostumada com a poesia de Nejar, né, o poeta da condição humana, realmente ele coloca aqui, ele demonstra que o porquê de ser o poeta da condição humana, né? Então, é um livro de 2001, da editora Objetiva, de 161 páginas, e que tem um narrador que ele não se identifica com o nome, e vários personagens. Tem o Rio Tônio, que também pode ser chamado de sonho. Tem Galau, que é vamos dizer, um humano que veio da palavra, né? Nestor, tem o Leão Teodósio, tem o Cordeiro, tem a Cordélia, né? Que é uma mulher que estava morta, que ressuscitou. Gente, tem de tudo aqui nessa fábula. Tem o Índio Eleutério, tem o Bartimão, que é o cão, tem o Abisconso, que são os abismos. Então, e tem 2 frases aqui que ele repete, né? Nejar repete tão magicamente, tão sabiamente, né? Com a sua veia poética, com a sua sensibilidade. Tem uma frase que ele repete algumas vezes. Uma é, porque a palavra é Deus. E a segunda, o mágico é verdadeiro. Eu colocaria isso numa frase só. Porque a palavra é Deus, pois o mágico é verdadeiro. Gente, Nejar é incrível. Ele começa... Olha só, gente.
Esse livro até eu trouxe de um sebo, ele está até autografado aqui, autografado, né, do outro dono, né, Celso. Bom, não tenho a data aqui. Deixa eu só iniciar aqui para vocês terem noção o que é esse livro, ó. Capítulo 1. Só um cavalo sobreviveu e era o único habitante do rio Pampa. Uma epidemia dizimou as espécies equinas que viram como o poder político não sanava a corrupção da morte. Nem a morte sanava ela mesma. O povoado, outrora próspero, transformara-se num imenso e vazio estábulo. Foi quando aquele cavalo perdeu as crinas, orelhas e queixo. Seu lombo plumoso tomou a forma de um corpo de homem. As patas se fizeram pés e mãos e toda a sua natureza se delineava, desde as ventas ao casco, num ser corpulento e caminhante. Apenas os olhos continuavam com pássaros voando dentro, pássaros verdes abismados no fundo das pupilas. Aí vou pular aqui uma estrofe. E o rio Tonho, que muitos chamavam de sonho, já idoso, com sonolências e cãibra nos pés, trôpego, adernado, vagou na sua direção e lhe falou mansamente, sem conseguir abafar a frase. Enfim, um homem. Fala um pouco do início de tudo, do princípio de todas as coisas, no princípio do homem, da natureza. Gente, é uma fábula, realmente. É um livro difícil, não é um livro fácil de ler. É sobre o início dos tempos ou não? Ou sobre o fim dos tempos? Eu lanço aqui essa pergunta para quem tiver curiosidade de ler. Aí eu coloquei aqui o início do homem, o caminhar sem destino, o caminhar em busca de uma redenção, iluminação, seres da natureza, seres humanos, peregrinam em busca do conhecimento de si mesmo. Os seres se transformam. A palavra é a chave mestra dessa fábula, realmente. Ele aqui exalta a linguagem, exalta a palavra tão sabiamente, Carlos Nejar, poeta da condição humana. Palavras-chave desse livro, que eu dei 4 estrelas também. Transmutação, palavra, Deus, vida, morte, destino, metamorfose, encantamento, fábula, transcendência, peregrinação, sonhos, delírios, virtudes, degradação, transformação, caos, medo, coragem, redenção e, no fim, a iluminação. Gente, são os 2 livros incríveis que eu li em janeiro, 4 estrelas para mim, Tudo é Rio, de Carla Madeira, o livro do Peregrino, de Carlos Nejar. Aproveitem as dicas, quem sabe a gente volte aqui para falar mais desses livros. E eu não consegui terminar a minha terceira leitura, que é Metamorfose. Falei de Metamorfose ainda agora, Metamorfose de Kafka, que eu estou lendo em e-book. Então, como eu tenho um pouco de dificuldade em ler e-book, eu estou na metade do livro. Que livro incrível é Metamorfose! Gente, como eu demorei tanto para ler Kafka! Então, amores, até as dicas do mês de fevereiro. Aproveite, se inscreva no canal, acesse o sininho para não perder as notificações, curta, comentem, compartilhe e fiquem aqui comigo para ler mais e melhor. Beijos iluminados!